Oi pessoas, para quem não me conhece eu sou a Juliana, sou psicanalista, sou astróloga, sou escritora, adoro esse universo da astrologia e toda vez que eu posso eu venho compartilhar com vocês algumas ideias. Eu gostaria de ter vindo antes aqui para falar sobre alguns eventos importantes que a gente teve aí nesses últimos meses, né? Um deles foi essa lua cheia em Peixes em conjunto com Saturno, mas eu estava lidando com os efeitos dela de uma maneira assim tão intensa que eu não pude compartilhar nada no momento. Como eu já falei em alguns vídeos anteriores, quem me acompanha aqui, eu já falei bastante sobre essa temporada de Saturno em Peixes e o quanto que isso ia exigir da gente uma maturidade emocional. E comigo não foi diferente. Eu vivi esse momento desse comprometimento com o respeito pela hierarquia, cuidando de alguém que estava vivendo o seu terceiro retorno de Saturno. Eu me despedi do meu pai, bem quando o Saturno retrógrado atingiu o Sol dele, que faz uma conjunção com Saturno. E então foram dias difíceis, mas ao mesmo tempo foram dias maravilhosos e lições aprendidas, laços estreitados, maturidade emocional de ambas as partes, de todo mundo envolvido. E agora vamos seguindo em frente. Tem mais um evento importante acontecendo, aliás, estamos cheios de planetas retrógrados e eu gostaria de falar especificamente nesse vídeo de hoje sobre a retrogradação de Júpiter. Isso não é novidade, acontece todo ano, mas me inspirou a trazer para vocês algumas observações sobre ele, já que ele é sempre visto como o grande benéfico. E como que significa então a gente ter um Júpiter retrógrado no mapa de nascimento, já que a gente está vivendo ali agora o momento de uma retrogradação de Júpiter. Então vamos entender em primeiro lugar, eu vou abrir aqui meu apoio que é para eu não me perder, porque eu separei bastante coisa legal. Então vamos entender, primeiro, o que é Júpiter, né? Júpiter ele é o maior planeta do sistema solar, tanto em diâmetro quanto em massa. Ele é o quinto planeta em relação ao Sol. Ele tem menos de 1/1000 da massa solar, mas tem 2,5 vezes a massa de todos os outros planetas somados. Por isso que ele é entendido pela astrologia como um planeta expansivo, porque tudo que está relacionado com ele se expande e também por isso ele é visto como o grande otimista do zodíaco. Ele é regente ali do signo de Sagitário, de elemento fogo, é corregente de Peixes, de elemento água. Então ele representa o senso de justiça, que está muito ligado ali com a questão de elemento fogo, e a conexão com Deus, a fé, a religiosidade ou a filosofia de vida, que está muito ligado com o elemento água. Então, onde existe um Júpiter em destaque, existe também uma destemperança, uma tendência a um certo desequilíbrio, um excesso de tudo, de autoindulgência, de preguiça, de irresponsabilidade, de descompromisso, de dificuldade de lidar com a autoridade alheia, um excesso de fé que gera uma inércia. Então, os excessos relacionados com o Júpiter que podem de alguma forma atrapalhar o progresso daquela pessoa que tem um Júpiter que esteja em destaque no mapa. O Júpiter ele tem referência com tudo aquilo que é leve, que é entusiasmado ou aquilo que está além da superfície, né? Além do básico, além do comum. E consequentemente isso afasta daquela pessoa que tem um Júpiter forte no mapa os medos naturais em relação ao instinto primário da vida. E quando eu falo de Júpiter forte, eu estou me referindo tanto ao lado bom quanto ao lado ruim de um perfil de personalidade que a gente chama perfil jupiteriano, quando a gente vai falar no astrologuês. Então, sendo assim, a posição do Júpiter ajuda a gente a entender a capacidade de relaxar e de descontrair, a possibilidade de ver a vida de uma forma mais otimista, de uma forma mais prazerosa, ou, no caso de um Júpiter que vem cheio de desafios, uma dificuldade de assumir responsabilidades, uma inconsequência, a falta de fé. E quando eu falo na falta de fé, eu não estou falando na falta de fé no sentido religioso, mas na falta de fé em si mesmo, em acreditar nas próprias habilidades, em acreditar na própria capacidade, certo? Então,
O Júpiter, ele tem uma tendência de se apresentar de uma forma fascinada pelo prazer de viver. Está sempre relacionado com esse fluxo de prazer e de forma descontrolada, que pode levar a pessoa a querer viver sempre o lado mais fácil e mais gostoso da vida, né? E aí que o comportamento que se segue é de alguém que está sempre explorando as situações ou as pessoas com a intenção de uma satisfação pessoal, por exemplo, né? Então aquela pessoa que está sempre explorando o momento, está sempre usando das coisas como um ganho próprio, tirando das coisas uma satisfação pessoal. É aquele que sempre vai querer comer o que é mais gostoso ao paladar e nem tanto à saúde, porque ele está muito preocupado mais com a satisfação. É aquele que tem uma baixa tolerância à frustração, por exemplo, né? Então ele acaba se afastando de responsabilidades ou de comprometimentos, porque é uma dificuldade que essa pessoa tem de não querer crescer, de não querer amadurecer. Bom, pela habilidade de expandir os assuntos que estão relacionados com ele, isso pode se tornar tanto uma bênção quanto um castigo, porque Júpiter ele vai expandir tanto os ganhos como também os débitos, né? Na questão da fé, pode expandir tanto a fé quanto a destemperança, e isso vai de acordo com os significados que aquele Júpiter traz ali no mapa que está sendo interpretado no momento. Então assim, para a gente entender de como que ele expande aquilo que já existe. Se uma natureza de personalidade tem a tendência de ser um pouco mais agressiva ou mesquinha, o que esse Júpiter vai expandir vai ser justamente essas atitudes. Se é uma personalidade com uma tendência um pouco mais melancólica, o que vai se expandir é aquela personalidade mais reativa, ou qualquer coisa que aconteça na vida é uma pessoa que acaba se entregando para a melancolia e se aprofundando de uma forma desproporcional à realidade. É uma personalidade com uma tendência de ser mais inconsequente, que vai acabar tendo um pouco mais de comportamentos de desafiar a morte, porque ele expande. Se é uma personalidade mais inconsequente, mais que gosta da ação, que gosta do perigo, vai ser expandido isso, porque não existe o medo primordial nela de cuidar do próprio instinto primitivo que é a vida. E por aí segue, tá? A gente vai analisando dessa forma. O Júpiter também, ele é um símbolo de sabedoria, de conhecimento, de busca superior, de busca de tudo aquilo que está além da superfície. Então é bem comum encontrar pessoas com Júpiter em destaque ou retrógrado, que é a temática do momento, que tem ali uma tendência ao autoritarismo. Porque essas pessoas acreditam seriamente que as suas visões de mundo são as verdades absolutas e as suas crenças e as suas opiniões são sempre incontestáveis, porque eles são os donos da verdade. São aquelas pessoas que gostam de ditar uma regra, mas que acabam sendo também incrivelmente sedutoras e conseguem convencer todo mundo de que a sua verdade é a melhor verdade, porque eles têm um talento para enveredar as pessoas. Sabe os arrogantes simpáticos? Eles sempre vão ser aqueles que mais entendem de um assunto específico, que mais entendem de alguma questão específica, mas eles conseguem envolver e conseguem convencer, porque eles têm esse lado da simpatia, da jovialidade, da teatralidade também. A gente vê muito quando tem aspecto de quadratura envolvendo o Mercúrio, especialmente se esse Júpiter está ou no ascendente ou na casa 9, que é uma casa que fala sobre os valores morais, né, de certa forma. Então são aquelas pessoas que têm a postura do sábio, um ar meio professoral, de palestrante, de educador, é aquela personalidade intocável, por causa daquela postura que eles acabam apresentando, uma postura soberana, uma postura encantadora, e por isso mesmo eles acabam se achando no direito de julgar os outros. Eles mesmos julgam, dão a sentença ou absolvem suas vítimas. Eles são os paladinos da justiça. Não é difícil a gente encontrar personalidades da área jurídica com esse posicionamento, ou com Júpiter em destaque, ou com Júpiter retrógrado. Juízes, promotores, advogados, que geralmente têm esse traço de personalidade. Não é difícil da gente encontrar. O perfil Júpiter, ele sempre vai se achar
a pessoa mais importante do mundo. Ele se enxerga como alguém que possui aquele dom espiritual da revelação, da sabedoria e, consequentemente, eles acreditam que eles têm o dever de compartilhar isso com o mundo. E quando esse Júpiter vem cheio de aspectos difíceis, né, as quadraturas, as retrogradações, ou quando envolve Marte, Mercúrio, ou as casas relacionadas com a comunicação, né, 3 e 9, ou as casas relacionadas com ele, que é a 9 e a 12, isso fica muito mais evidente naquele perfil de personalidade ali, essa tendência de ser mais paladino da justiça, ou de iluminar as pessoas com a sua sabedoria. Então, onde o Júpiter está no mapa, está também o descontrole, a voracidade, a falta de limites, porque Júpiter fala sobre limites, então a dificuldade de lidar com os limites, seja pela falta de limites mesmo, ou pela incapacidade de saber traçar um limite, né, de até quando essa pessoa permite que os outros invadam a vida dela. É uma dificuldade de avaliação de forma correta, né, ou de forma mais objetiva, ou de forma mais pragmática, como que vai determinar os limites para a própria vida, tanto para mais quanto para menos. Então, gente, como a gente pode observar uma tendência de comportamento desequilibrado em Júpiter, a gente vai sempre olhar o que envolve ele, tá? Gente, olha, antes de eu prosseguir, vale a pena observar que nesse momento a gente está fragmentando um ponto específico do mapa apenas para exemplificar, tá? Jamais a gente vai trazer uma interpretação de traçar um perfil de personalidade focando em apenas um ponto. Esse é apenas um dos traços que vai ligar a outros perfis, a outros pontos do mapa que vai sugerindo ali a mesma coisa. Então vamos continuar. Os pontos que a gente tem que observar e nos atentar a observar detalhadamente. Primeiro é se o planeta está no movimento retrógrado ou no movimento direto. No movimento retrógrado, ele já sugere uma necessidade de olhar para dentro. Os retrógrados sugerem isso, a necessidade de olhar para dentro relacionado com aquele assunto específico ali envolvido, tá? Então esse pode ser um indicativo de uma personalidade que está muito tempo cristalizada na limitação ou no desperdício. E geralmente essa pessoa, ela se fixa mais no desperdício de oportunidades, de talentos, e boa parte desse desperdício está relacionado com a falta de acreditar em si mesmo. Ou também uma outra faceta, antes de eu abrir essa parte. O que seria o acreditar em si mesmo? É a questão relacionada com a falta de fé que envolve o Júpiter, ou não acreditar nas próprias habilidades, não acreditar na própria capacidade, esperar sempre uma opinião de outra pessoa ou a validação de outra pessoa. É a pessoa que vai abrindo mão de si mesma porque ela mesma não acredita nela. Então, a descrença de si mesmo é um ponto. O outro ponto é a confiança excessiva, é aquela fé desmedida, é aquela confiança de que vamos que vai dar certo. Lá na frente a gente resolve, né? Não vamos resolver esse problema agora, vamos empurrar com a barriga. Alguém vai prover a minha felicidade, alguém vai prover o meu sustento, alguém vai realizar o meu desejo. Aquela pessoa que bota toda a sua fé, que deveria ser nas próprias capacidades, nas próprias habilidades, ela bota essa fé numa outra pessoa, numa outra situação, em Deus, enfim. Ela bota essa fé num algo mais que às vezes nem a própria pessoa consegue exemplificar exatamente aonde que está essa fé. Então aqui a gente pode observar uma tendência de comportamento de contentamento consigo mesmo. Sabe aquela pessoa que tudo tá bom, ela não faz questão de nada, que qualquer coisa serve. Na verdade, ela não quer assumir os riscos da responsabilidade. E esse pode ser o reflexo de um comportamento de uma pessoa que tende a recusar sacrifícios, principalmente aqueles sacrifícios que a gente tem que fazer para conquistar alguma coisa. E como a gente fala, eu abordo muito a questão da terapia transpessoal. A terapia transpessoal fala sobre um programa de vida a ser cumprido, né? E para isso a gente precisa abrir mão de algumas coisas, a gente precisa fazer escolhas na vida. Então, uma pessoa de Júpiter retrógrado geralmente tem a tendência de abrir mão de
fazer sacrifícios por várias razões. Porque não quer discussão, porque não quer brigar, porque não quer isso, porque não quer arriscar. Enfim, tá? Os motivos eles podem ser vários. Pode ser frustração, pode ser negação, pode ser medo, pode ser comodismo. São vários os exemplos que podem motivar a pessoa a adotar essa postura de inércia, de não querer assumir responsabilidades. A conclusão disso é nenhuma, porque a gente precisa começar alguma coisa para colher os frutos daquilo. Então, uma certa inércia pela falta da fé que a gente nota com o Júpiter retrógrado, a gente percebe nisso, de uma pessoa que não conclui nada. Do mesmo jeito que uma fé exagerada também, né? E é nesse ponto que a gente observa essa outra forma do contentamento excessivo consigo mesmo. É aquela pessoa que não quer nada, não faz nada para melhorar a própria condição de vida, porque acredita que a vida é assim mesmo, que Deus vai ajudar, é aquele que fica eternamente esperando um salvador, ou jogando as responsabilidades no colo de um líder que vai salvar e que vai resolver o problema, ou que vai dizer o que é que deve ser feito. E, bom, como o Júpiter ele passa em uma média de 1 ano em cada signo, observar as características dessa expressão por signo é bastante importante. Eu vou trazer alguns exemplos aqui de Júpiter retrógrado por signo, mas jamais a gente vai deixar de entender a ligação que ele vai fazer principalmente com os planetas pessoais e a área onde ele ocupa. Mas vamos entender como é que ele funciona por signo. Um Júpiter retrógrado em Áries é a pessoa que tende a ser direta demais. Falta flexibilidade, falta jogo de cintura, principalmente a maturidade, né? Uma pessoa que tem uma tendência de julgar os outros baseado em critérios pouco realistas, justamente porque tem um senso de julgamento infantil demais, né? Porque Júpiter fala sobre o senso de julgamento. Então acaba sendo uma personalidade que tem uma vaidade ostensiva, e eu não estou falando da vaidade que a gente vê no espelho, mas na vaidade da satisfação pessoal, que é aquele eu quero porque sim. Então a consequência é a vaidade de satisfação de capricho mesmo, satisfação do eu quero porque é isso, e é o comportamento da criança, né? Da criança que se recusa a crescer, que se recusa a assumir a sua responsabilidade em relação à vida, ou assumir a sua responsabilidade de adulto, de ser adulto responsável pela própria condição. O Júpiter retrógrado em Touro, esse gasta muita energia tentando provar que está certo, só para não ter que mudar, porque ele gosta de ficar estacionado. Então isso acaba dificultando a adaptação ao modo de pensar das outras pessoas. É aquela pessoa que está sempre justificando o seu comportamento e tende a se fixar na sua própria filosofia, porque ele fica ali teimosamente agarrado aos conceitos que ele criou lá atrás, né? São conceitos passados, então ele fica muito preso nessa ideia passada. Muitas vezes são pessoas que ganham a vida através de profissões que já são praticamente esquecidas, como serralheiro, sapateiro, joalheiro, né? Essa é uma das tendências, tá? É importante essa pessoa se sentir dominante, e ela se ilude de várias maneiras desde que ela concebe o sentimento de estar ali no controle. Então você vê que ela vai mentindo para si mesma, porque aí ela acha que ela realmente está tendo o controle da situação, quando na verdade ela está só se iludindo. E assim ele vive, né, no mundo que ele mesmo criou dentro dele, e como resultado ele se ilude pensando que todo mundo está no controle dele, quando realmente é ele que está sendo controlado pelos outros, mas ele não consegue expandir o suficiente para ele perceber o quanto ele está sendo controlado. O Júpiter retrógrado em Gêmeos, essa é uma pessoa que está aprendendo a unir a sua mente superior com a sua realidade de um ser egóico, né, do ego. É uma pessoa que, depois de vidas e vidas que ela vem lidando com esse conflito, ela está aprendendo a se separar a mente superior da mente do conceito egóico. Então essa é uma pessoa que está acostumada a basear sua filosofia de vida nas ideias dos outros. É alguém que aprendeu a afastar a sua própria verdade, os seus próprios
valores, as suas próprias ideias filosóficas, principalmente por influência das outras pessoas. Então essa é uma pessoa que precisa aprender a anotar suas próprias ideias, o seu próprio gosto pessoal, as suas próprias palavras, a sua própria teoria de vida. Na maioria das vezes, essa é uma pessoa que observa muito e isso, de certa forma, provoca até um nível de frustração quando ele não aprende a separar a verdade individual da verdade coletiva. E então é alguém que precisa aprender a encontrar a própria verdade, mas também a não querer forçar os outros a pensar como ele. Porque lembra que o oposto de Gêmeos é Sagitário. Então tem a tendênciazinha de querer impor as suas ideias para o outro. O Júpiter retrógrado em Câncer é uma pessoa que se sente muito confortável na função infantil, no passado. É uma pessoa que passa a vida como um semblante meio de inocência, né? Então ele acredita de verdade que ele é inexperiente, que ele precisa de proteção, que ele é vulnerável. Então é alguém que tem muita dificuldade durante a vida, principalmente durante a vida adulta, de assumir responsabilidades, porque viver o presente é muito doloroso para essa pessoa. É muito penoso você ter que assumir frustrações para uma pessoa que tem o Júpiter retrógrado em Câncer. O conceito de verdade dessa pessoa é muito mais emocional do que mental, é muito mais emocional do que racional. E o resultado disso é que ele acaba reagindo com uma certa dificuldade ao comprometimento ou às responsabilidades, porque ele sempre vai achar que ele merece proteção ou que ele precisa de proteção. Então tem um pouco de dificuldade aqui de assumir as rédeas da própria vida. As lembranças emocionais que essa pessoa gera acaba refletindo muito no comportamento da vida adulta e sempre está recheado de tendências de comportamento da criança abandonada, de que aquele é alguém que nunca teve o colo suficiente. Então é alguém que sempre vai procurar o colinho da mamãe, sempre vai procurar alguém que dê esse... Quando a gente fala do colo da mamãe é no sentido metafórico. É alguém que sempre vai procurar uma outra pessoa que provenha essa falta dessa nutrição emocional. Então, jamais ele vai assumir responsabilidades, ele vai sempre procurar alguém que assuma responsabilidades por ele. E aí também os motivos são os mais variados possíveis. O Júpiter retrógrado em Leão, bom, aqui tem uma tendência de ficar no alto orgulho, de tentar viver a vida moralista, aquele que prega, mas não pratica, sabe? Então ele pode ser um pouco rude com os outros, um pouco autoritário com os outros, às vezes até interrompendo conversa, principalmente porque ele quer ser ouvido, né? Ele quer ser notado. Então esse é o tipo de pessoa que acredita que pode ensinar a todo mundo como viver e ele gosta de acreditar que tem esse título de nobreza para isso e às vezes até tem essa postura, né? Pode ser até que tenha alguma coisa de nobre ali naquela postura mesmo, sei lá, alguma lembrança passada, sei lá. Mas o ponto fraco é que essa pessoa tira conclusões de uma maneira muito apressada. E isso acontece porque a natureza pessoal de Leão, frequentemente bloqueia o conhecimento impessoal da mente superior de Júpiter. Então essa é uma pessoa que se conhece bem menos do que ela acha que conhece. Ela acha que sabe muita coisa, mas de verdade ela não sabe não. O Júpiter retrógrado em Virgem. O problema mais difícil que essa pessoa tem é a falta de perspectiva. Então, a gente vê muitos hipocondríacos aqui com Júpiter retrógrado em Virgem, tá? Nesse caso, existe um conflito entre o conhecimento íntimo e a mente superior. É uma pessoa que tende a se fechar demais dentro das suas próprias regras, dentro do seu mundo cheio de regras. E aí a pessoa não vê o todo, ela fica tão presa ali nos universos em caixas separadas que ela não vê o todo. Então ela não vê a totalidade das coisas e acha que o total das coisas são aquelas partes únicas que ela vê. E geralmente ela vê cheio de defeito, nunca tá bom o suficiente, tanto nos outros quanto em si mesmo. Então é uma pessoa que julga demais, que na intimidade foge, é uma pessoa que foge da intimidade, porque o idealismo dessa pessoa ele é tão alto que é impossível viver um relacionamento, porque o relacionamento
não é perfeito. A vida não é perfeita, então é muito difícil para essa pessoa, porque essa pessoa ela passa a vida com muitos, com alguns, assim, uns ideais muito específicos que ele está procurando, que está buscando, seja num relacionamento com a outra pessoa, seja no trabalho, seja na vida profissional, pessoal, enfim. Essa pessoa tem uma lista de pré-requisitos assim tão grande que ela não encontra nada em ninguém. Ninguém vai estar à altura dessa pessoa, ninguém vai cumprir esses pré-requisitos, nada vai cumprir a satisfação dessa pessoa. E aí que o resultado disso é alguém que é rigoroso demais, principalmente consigo mesmo, né? Mas que cobra dos outros uma perfeição que ele mesmo não consegue oferecer. O Júpiter retrógrado em Libra. Essa é uma pessoa que tem muita dificuldade de dizer o que pensa, porque ele acha que se falar, ele vai acabar ferindo a outra pessoa. Numa terapia de regressão, isso pode ser um indicativo de hostilidade passada, né? Então, né, eu já vi alguns acontecimentos desse traço de perfil de personalidade depois em regressão. Então, é um indicativo. Mas isso não importa. O que importa é assim, que muita da inquietação que essa pessoa sente pode ser por acreditar que tudo é culpa dele. Ele acha que as coisas não se resolvem porque ele não resolveu. E aí ele assume a culpa por tudo, assume a responsabilidade por tudo. É aquela pessoa que acaba fazendo tudo para todo mundo, porque ele acha que a responsabilidade é dele, que a culpa é dele. E além disso, ele gosta de se colocar no lugar da outra pessoa para que ele possa desenvolver essa visão mais equilibrada, que é como se fosse uma ferida da alma. Ele quer ser mais equilibrado, ele não quer mais ter aquele comportamento hostil que ele já desenvolveu no passado. Então ele quer se colocar no lugar da outra pessoa para desenvolver essa visão mais equilibrada. Mas quanto mais ele faz isso, menos ele sabe realmente o que é que ele está defendendo, ou o que é que essa pessoa realmente quer. E aí que ele acaba se tornando alguém que não quer nada. É difícil conviver com uma pessoa que nunca sabe o que quer, que nunca sabe dizer o que quer, que nunca sabe se posicionar. É muito difícil conviver com alguém assim. O Júpiter retrógrado em Escorpião. Essa é uma pessoa bastante ligeira. Ele sabe muito bem a verdade que ele está tentando impor aos outros não é tão bem verdade assim. Ele tem essa ligeireza aqui para saber que aquilo que ele está dizendo, de repente, sabe, não é muito bem aquilo que é real. Então, é alguém que tem a habilidade de provocar nas outras pessoas tanto ódio quanto amor, tanto admiração quanto respeito. Em resumo, ela é aquela pessoa que nunca é indiferente, que o principal objetivo dessa pessoa da expansão no signo de Escorpião, o principal objetivo é superar essas tendências negativas, porque como ele sabe que ele tem essa habilidade de despertar o amor ou o ódio, a admiração ou o desrespeito, sabe? É uma pessoa que não é indiferente aos fatos. A única tarefa moral dessa pessoa é o de superar essas tendências, que é o de fazer, né? Lembra, o retrógrado é o olhar para dentro, então é superar essas tendências. O Júpiter retrógrado em Sagitário. Essa é uma pessoa que quer experimentar tudo que o mundo tem para oferecer e é uma pessoa que, nossa, não sossega, difícil demais para essa pessoa parar quieto. Então, é uma mente distraída e se distrai com milhares de coisas ao mesmo tempo, porque ele tenta entender tudo ao mesmo tempo e cada uma delas, consequentemente, a gente tem aqui uma pessoa sem foco, né? Uma pessoa rasa, uma pessoa superficial, mas que ao mesmo tempo pode parecer aquela pessoa cheia de conteúdo, aquela pessoa sábia, aquela pessoa que tem uma sabedoria ali dentro, uma pessoa às vezes até mais com um dom da palavra meio profético, né? Alguém que quer espalhar o seu conhecimento pelo mundo e que quer iluminar a vida dos pobres mortais com tanta sabedoria infinita. Claro que tem um pouquinho de sarcasmo aqui, tá, gente? Mas é alguém que tem, sim, a tendência de querer iluminar as pessoas com o seu conhecimento e quando está muito desequilibrado, essa pessoa pode querer forçar moralmente as pessoas com que aquelas intimamente relacionadas a ela cumpram ali os pré-requisitos de verdade absoluta que ela carrega. Júpiter retrógrado em Capricórnio. Essa é uma pessoa que está
constantemente num conflito ali entre as necessidades de expansão de Júpiter, o entusiasmo e o otimismo de Júpiter e aquela tendência capricorniana que é da restrição, a da sobriedade, a da discrição. Então é alguém que sempre vai estar dividido entre o entusiasmo e a lucidez. Eu não diria que seria um aspecto ruim se for muito bem trabalhado por essa pessoa, mas quando esse Júpiter retrógrado recebe aspectos difíceis, isso pode trazer uma pessoa muito mais preocupada em ter do que em ser. Então isso é um indicativo de alguém que está muito preocupado em preencher uma falta com algo material. E aí a gente vê isso aparecendo de diversas formas, né? O trabalho excessivo, a busca excessiva por um lugarzinho ao sol, né? Querer ter resultado, querer fazer fama, querer sucesso de uma maneira mais desequilibrada, sendo que a proposta seria olhar para o lado mais sólido de Capricórnio, que é o de buscar o enraizamento e o comprometimento moral com as coisas. O Júpiter retrógrado em Aquário. Esse é o eterno inconformado, né? É aquele que contesta tudo e que ama a novidade e que quer saber de tudo. Então, a postura pessoal dessa pessoa acaba sendo bastante instável, que tem umas ideias originais, sim, que tem umas ideias interessantes, sim. O problema é que essa pessoa tende a adotar alguns métodos mais questionáveis, né? A própria ideia dessa pessoa pode, a forma de execução do planejamento dessa pessoa pode ser um pouco ali questionável pelo coletivo. Então é uma pessoa que tem uma necessidade de liberdade muito grande, tanto a liberdade mental quanto a liberdade física. E às vezes esse pode ser um indicativo de claustrofobia, por exemplo, dependendo de onde cai ali no mapa. Um Júpiter retrógrado de casa 12, por exemplo, ou um Júpiter retrógrado, às vezes até na casa 6, pode trazer essa sensação de sufocamento, tá? No caso do Aquário, por conta desse conflito, né? Da liberdade e o receio de viver essa liberdade de uma forma descontrolada. Júpiter retrógrado em Peixes. Ele pode ser profundamente espiritual, místico, mas nem sempre o que ele diz que sabe, ele sabe. Então ele acaba remoendo boa parte dessa filosofia dentro dele mesmo, porque ele tem uma tendência de achar o mundo hostil demais, o mundo difícil demais. Então essa é uma personalidade que ela está aprendendo a estar em algum lugar, porque ela é uma pessoa que tem a tendência de fugir, né, de gastar boa parte do tempo dela em filosofias, principalmente aquelas filosofias que não compartilha com ninguém, nas ideias de um idealismo, de um mundo fora da realidade. É uma pessoa que tem muita dificuldade de lidar com as coisas práticas da vida, com o cotidiano, com o dia a dia, de uma maneira equilibrada. Então pode ser tanto uma pessoa muito metódica, muito analítica, como também pode ser aquela pessoa que simplesmente vive fugindo da realidade, que não consegue estar em lugar nenhum. Gente, é isso. Eu procurei resumir o máximo possível para não ficar um vídeo muito longo, mas eu quero trazer outras observações em relação aos encontros de Júpiter com outros planetas em breve, e provavelmente isso vai virar uma série, mas em breve eu trago para vocês. Bom, antes de encerrar, gostaria de convidar você a conhecer o meu curso. Ele fala sobre psiquiatria e espiritualidade nos transtornos emocionais. Isso é para você que gosta de astrologia, para você que trabalha nesse universo do psiquiátrico, dos transtornos emocionais. Eu acho que é uma ferramenta interessante que pode ajudar você a desmistificar aquele diagnóstico um pouco mais difícil. E também quero sugerir vocês a comprar o meu livro. O livro fala sobre emoções e sentimentos e ele vai ajudar você a compreender como que a gente lida com as nossas parcelas ocultas, tanto no sentido do ego quanto no sentido da parte emocional que a gente demonstra aí para o universo. Certo, pessoas? É isso. Obrigada, fiquem com Deus. Até mais. Tchau!